Como é maravilhoso podermos saudar vocês novamente, sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que olha por nossas vidas, abençoa nossas vidas e que é o nosso grande mestre. Nós estamos estudando os grandes homens de dentro da palavra de Deus e hoje nós temos continuidade na vida de Davi. Davi era um rapaz que foi consagrado para ser rei e ele teve suas dificuldades porque o rei Saul não gostava dele. E um dia acontece uma guerra entre Israel e os filisteus. E a Bíblia nos diz assim, essa é uma da história que as crianças gostam muito, e eu também gosto dela até hoje. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ou seja, um gigante diante deles. Um gigante que eles não sabiam o que fazer com isso. Mas é interessante na história de Deus, como Deus escreveu a história do povo de Israel. Ele trabalha na vida de um homem chamado Jessé. Jessé era pai de Davi. E ele diz um dia para Davi: "Davi, vem cá. Teus 3 irmãos mais velhos estão na guerra lá também. Eu vou preparar algumas coisas e você vai levar elas para aqueles seus irmãos, vai ver como é que eles estão e me trará notícias de como eles estão." E aí Davi vai, encontra os soldados, encontra o exército e vai conversar com o exército e vai conversar com as pessoas. E no meio disso diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Ou seja, ele quer saber quem é esse filisteu. Como é que ele pode desafiar Deus desta forma? E eu acho que hoje nós estamos precisando de homens assim neste mundo, que desafiam aqueles que zombam de Deus, que uma vez possam dizer: "Quem é você para zombar de Deus?" E aí Davi diz a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele." "Você não tem condições de lutar", diz a Saul para ele. Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo." Davi tinha uma fé que eu admiro muito. Ele confiava que Deus ia cuidar dele, que Deus o ia capacitar para livrar o seu povo das garras dos filisteus. E aí ele continua dizendo assim: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Aí acontece uma coisa muito cômica e que eu gosto muito dessa história também. Eu não vou ler toda ela, porque daí vou passar lendo aqui o nosso encontro inteiro. Ele veste aquelas roupas de ferro, aquelas coisas todas, até que ele uma hora diz assim: "Não, com isso eu não consigo andar, não vai ser assim."
E Davi, porém, disse ao filisteu, quando ele enfrenta o filisteu, ele diz assim, ele pegou 5 pedrinhas e uma funda e vai ao encontro dele e diz assim, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não diz, eu venho com 5 pedrinhas e uma funda. Ele não fala nada disso que ele tem com ele. Ele fala que ele vem em nome do Deus dos Exércitos. Ele vem em nome do Senhor de Israel. Ele vem em nome do Deus dos Exércitos de Israel. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Uma história emocionante. Uma história que não tem fim. Uma história que trabalha no nosso coração. De um jovem que não tinha sido treinado para o exército, mas que tinha sido treinado por Deus para levar a mensagem de um Deus verdadeiro, de um Deus que pode tudo, um Deus que não pode ser desafiado, mas um Deus que nos traz libertação, e a nós hoje, através de Jesus Cristo, Ele nos traz o perdão e Ele nos traz a certeza da vida eterna. E o nosso grande gigante com o qual nós lutamos hoje, somos conosco mesmo, com o pecado que nos cerca todo dia. Mas nós temos que todo dia dizer a mesma coisa que Davi disse. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer esse pecado. Eu não vou cair novamente no pecado, mas eu serei vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus esteja te abençoando.